seja bem-vindo à SMV 20, a Semana de Marketing e Vendas para Agências e Consultorias, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Abrad Nacional e com a agência ProMais. Eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up, e estou fazendo aqui a apresentação, bate-papo de toda essa trilha de gestão de agências. Hoje o nosso convidado desse momento, é o Carlos Justino, e eu vou falar com ele sobre metodologias ágeis para agência, em especial sobre o Scrum. Mas antes de começar o papo, aqueles 2 recadinhos de sempre. O primeiro, o evento vai ter mais de 80 conteúdos, palestras e também talks, e você vai poder conferir tudo porque ele vai ficar no ar até o dia 28/2. Então não se preocupa se estiver acontecendo alguns eventos em paralelo, você vai conseguir assistir tudo. E o segundo é que a gente tem um sorteio. Então, se você fizer uma foto desse vídeo aqui ou de qualquer outra apresentação e colocar no seu Instagram com a hashtag SMV2020 ou SMV Agências, você vai concorrer a um ingresso para o Digitalks 2020 e também a um livro Mentropia. O sorteio vai rolar no Insta da Client Hub, sexta-feira às 19 horas. Combinado? Então vamos lá. Carlos, muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui com a gente para contribuir um pouco para essa comunidade do Client Hub, falando um pouco mais sobre a metodologia ágil, Scrum, enfim, para como a gente pode gerenciar os nossos projetos. O Carlos é da Made Web. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa comunidade, por gentileza. Oi, Samir, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar com todos vocês. Tá? Falando um pouquinho sobre a minha pessoa primeiro, antes de falar sobre a parte das metodologias ágeis, eu sou Carlos Justino, como você mesmo falou, eu trabalho hoje com a Made Web, faz parte de um grupo de empresas focadas não só no marketing digital, mas como também na área de desenvolvimento de aplicativos e sistemas para a web. Hoje nós, graças a todo o esforço e bom trabalho, somos uma das maiores empresas do Brasil nesse setor e considerada uma das empresas que entrega soluções de ponta a ponta, de design a marketing, passando pela tecnologia. E além disso, há uns anos atrás eu criei uma empresa, vamos falar mais assim, um centro de colaboração entre profissionais de marketing, que é a AGI, Agências para Inbound, onde o objetivo é ajudar outros profissionais da área, principalmente donos de agências de marketing digital, a não sofrerem o mesmo que eu sofri ao longo do tempo, ou seja, aqueles errinhos que a gente comete enquanto está fazendo a nossa empresa crescer, fazendo com que a nossa agência realmente tome proporções e comece a gerar lucro. E eu cometi vários erros, eu tenho orgulho disso, na verdade, eu tenho orgulho de ter cometido inúmeros erros e hoje eu estou me beneficiando também desses erros que eu cometi. Isso me levou a preparar conteúdo para esses profissionais, a entender que, poxa, se eu passei por tudo isso, eu tenho conhecimento e eu posso fazer com que outras pessoas não errem, por que não as ajudar? Isso nos levou até o momento que nós estamos aqui hoje, falando sobre o Scrum. Muito bem, perfeito. E para começar, para a gente falar um pouquinho mais, me conta, vamos primeiro fazer um alinhamento geral, para que todo mundo esteja assim na mesma página que a gente. O que é metodologia ágil? O que são as metodologias ágeis, Perfeito. Vamos colocar num formato assim simples, Eu gosto de colocar as metodologias ágeis como um meio de acelerar a entrega de projetos, seja eles no nosso local de trabalho, nos projetos de marketing, projetos de desenvolvimento ou até na nossa vida pessoal. Mas aí a gente já explica mais em relação a isso aqui para frente. Além disso, as metodologias ágeis são formatos de você fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma coletiva e utilizem processos únicos e eficientes também para ajudá-las. Tá? Eu costumo falar que assim, a metodologias ágeis, principalmente o Scrum, é muito mais focado em pessoas e até numa cultura que você vai levar para as pessoas, mudando a mentalidade delas em relação ao trabalho, do que, na verdade, assim, eu tenho aqui um framework bonitinho, eu devo seguir aqui, igual eu segui há uns anos atrás, fazendo um gráfico gigante, coisa assim. Nas metodologias ágeis, o objetivo realmente é focar nas pessoas que vão desenvolver o trabalho e, acima de tudo,
no que nós temos por objetivo fazer. Ou seja, se é um projeto de marketing digital, vamos falar de inbound, por exemplo, qual é o nosso principal objetivo? Bom, tem gente que vai falar que é campanha de marketing, eu falo que é levar resultado para os clientes. Então, Sim, com certeza. exato, né? Então é mais focado nisso, tá? A gente Bem. garantir uma forma de entregar projetos com eficiência. Muito bem. Tem mais a ver, talvez, com colaboração do que com o modelo que a gente está acostumado a ver em empresas tradicionais, né? A gente tem, às vezes, um time dividido por equipes, por times, processos para cada equipe, e as metodologias ágeis, elas propõem uma interação entre equipes que vão se desfazer nesse processo, né? E é mais uma colaboração entre os times mesmo. É um jeito diferente de pensar. Mas eu queria entender um pouco mais sobre os fundamentos do Scrum, que é a base aqui para a gente falar sobre como agilizar mesmo a execução dos projetos para as agências. Qual que é a base do Scrum? Bom, o Scrum é assim, muitos colocam como uma metodologia, mas o Scrum nada mais é do que um framework, né? Do que processos de trabalho. Hoje, assim, para mim, o fundamento do Scrum, além de você ter a sua organização, como você falou, de pessoas, de colocar pessoas em grupos específicos, um dos grandes diferenciais do Scrum é que, em vez de você ter uma empresa de 20 pessoas trabalhando num projeto, você divide isso em grupos de 6 a 8 pessoas e assim você consegue ter maior eficiência, né? Então, para mim, a grande base do Scrum nada mais é do que meios de você colocar pessoas que tenham inteligência para determinada tarefa em um grupo específico e fazer com que elas executem o trabalho da melhor maneira possível. Um ponto que você tocou, que eu achei interessante, que é a diferença da empresa tradicional para empresas que utilizam o Scrum, é que no Scrum nós não temos aquelas pessoas com mega autoridade, por exemplo, eu sou o executivo, eu sou o cara que dito as regras e vocês apenas obedecem e executam. Não, no Scrum, o que o torna tão diferente é que todos têm um papel de igual valor, não é? Todos são especialistas, todos dominam toda a informação, todos participam da informação que está acontecendo naquele projeto, e isso faz com que aquele cenário que a gente via antigamente, que é, pergunta lá para o diretor que ele sabe o que é, ele sabe o que tem que fazer. No Scrum, não, todos sabem exatamente o que está acontecendo e todos sabem o que tem que fazer. Eu acho que é o maior diferencial de todos, tá? Sim. Falando nisso, quais são esses atores, né? Quem são as principais figuras ou papéis que tem dentro desse framework? Assim, eu gosto de colocar que todos têm um papel importante, mas é claro que a gente tem que destacar aquelas pessoas que realmente vão ter assim, um pouquinho de diferença dentro de um sprint, né? A gente, quando fala de Scrum, a gente automaticamente fala de sprint. No meu caso, eu faço sprints semanais, mas tem empresas que gostam de fazer quinzenais, mensais, por aí vai. Eu gosto de fazer mais curtos porque permite ajustar ali o caminho e fazer as coisas funcionarem mais rápido. Desculpa. A pessoa que tem o papel principal, bom, é o líder que vai, acima de tudo, organizar as tarefas que vão ser colocadas tanto na parede de valor quanto o que vai levar para pendências dentro do sprint. Mas também, claro, assim, e eu vou falar assim, no meu caso especificamente, muitas empresas elas utilizam o dono do produto, Product Owner, como um papel-chave dentro de uma metodologia ágil, principalmente no Scrum. Eu hoje coloco mais a pessoa de atendimento ao cliente, a pessoa de Customer Success, como um papel-chave e não o cara que é dono do produto. Por quê? O dono do produto, o objetivo dele era criticar o trabalho que os demais estavam realizando para agradar o cliente. Perfeito, até aí está ótimo, tem que seguir nesse sentido. Só que quando nós colocamos a pessoa de Customer Success para tomar esse papel importante, ela está recebendo feedback praticamente direto do cliente ali no dia a dia. Sim. Então, em vez de ela estar apenas defendendo o que está sendo construído, ela está recebendo feedback e ela consegue passar diretamente para a equipe. Então, eu colocaria essas duas pessoas como as pessoas principais. Quando a gente fala do líder Scrum, a gente fala o quê? Fala do gestor de projetos. É aquele gerente de projetos, aquele diretor de projetos, seja lá como você queira chamar. Aqui, nós apenas colocamos como líder daquela equipe específica, né, que vai realmente organizar as coisas e vai também ajudar os colaboradores que estão naquele grupo
a executarem os sprints da melhor maneira possível. Tá? Mas as grandes estrelas são as pessoas que executam, ou seja, são os colaboradores que estão ali executando semana após semana o trabalho. Perfeito. E como que você imagina, faz sentido o Scrum para agências? Como você imagina que ele pode ser utilizado por uma agência ou por uma consultoria? Olha, eu sou agência, né? Então eu tenho que falar que faz todo sentido, né? Eu implementei o Scrum na minha agência na virada de 2013 para 2014, mais ou menos. Já tem uns aninhos aí, né? E no começo, eu posso dizer que foi até difícil, né? Porque nós tivemos uma parte da empresa que acreditou e se jogou de cabeça, assim, realmente isso aqui vai dar certo, vai funcionar. Tivemos uma outra parte que, pô, esse negócio aí não dá em nada, você fica colando post-it na parede ali, no negócio de pendência, fazendo feito, isso não vai dar em absolutamente nada. E realmente, no começo, nem funcionou direito, porque nós tínhamos um grupo que falava sim, outro grupo falava não. Mas uma vez que nós removemos a parte que falava não e começamos realmente a mergulhar, a fazer com que isso tornasse parte do nosso DNA, nós começamos a ver o Scrum entrar e organizar todos os nossos trabalhos. Geralmente, agências, elas têm um cenário que nós temos que atender várias contas para conseguir bater a nossa meta financeira. É típico. Geralmente, o mercado no Brasil cobra o mais barato possível, porque se você não fizer, outros vão fazer. Isso significa o quê? Você tem que ter uma equipe enxuta, você tem que tentar fazer 20 projetos ao mesmo tempo, em vez de fazer 5, que seria o ideal. E se você não tiver algo que vai permitir organizar toda essa loucura que nós vivemos dentro das agências, realmente não vai dar, né? Vai destruir completamente todo o trabalho, todo o lucro que a empresa poderia ter. E ainda o ponto pior, né, que vai fazer com que você fique mal visto no mercado, né, que o cliente fica 3, 4 meses com a agência, depois começa a mostrar insatisfação ao ponto que aquilo fica intolerável, ele acaba saindo e vai acabar falando mal do trabalho que foi executado. Sim. Quando você utiliza o Scrum e coloca os pingos nos is, né, eu falo, olha, essa semana eu tenho isto aqui de acordo com o que foi vendido para o cliente, isso aqui tem um valor maior porque vai ter um impacto maior dentro do projeto a nível de resultado, então eu vou colocar isso para rodar de segunda a sexta. Okay? A partir do momento que você faz isso para todos os seus clientes e começa a ter a casa organizada, o impacto é imediato. Tá? Não tem nem como a gente falar, poxa, mas dá para sentir o impacto do Scrum? Dá. No meu caso e de alguns dos alunos que eu ensinei Scrum ao longo desse tempo, nós vimos um aumento de produção em 8 vezes. Isso é incrível quando a gente fala de trabalho e projetos em alta escala e que entrega várias coisas. Sim. Por exemplo, uma agência de inbound marketing, eu falo agência de inbound porque é onde eu estou, é o meu core, é a minha essência, mas posso falar de criação, de SEO, o que for. Mas uma agência de inbound marketing, ela entrega o equivalente a 5, 6 agências juntas. Você entrega conteúdo, você entrega design, você entrega automação, você entrega inteligência, você entrega data analytics, enfim, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Sim. Se você não tiver algo que vai organizar isso, bom, não tem nem como a gente imaginar. Hoje eu não consigo imaginar a empresa sem a metodologia Scrum. E um outro ponto muito importante também que a metodologia ágil e o Scrum nos trouxe foi o retrabalho. Nós saímos de um estágio em 2013 para 2014, onde o retrabalho era algo que consumia praticamente todo o lucro da empresa, né? Porque dentro de uma agência ou consultoria você reserva o quê? Olha, do que eu estou cobrando do cliente, 20% é a margem de lucro. Só que você imaginou, por exemplo, que você vai trabalhar 2.000 horas por mês para aquele cliente e de repente você está trabalhando 3.000 horas. Bom, vai sair de algum lugar e esse lugar é o quê? É a sua margem de lucro, ou seja, automaticamente você perde o lucro, você começa a ficar sem norte e você pensa o seguinte, eu vou contratar um profissional melhor para ajudar a fazer a automação de marketing. Mas espera aí, eu não tenho dinheiro porque foi tudo consumido aqui por esse trabalho. Então, resumindo essa questão o impacto do Scrum da agência é essencial, caso contrário você fica naquele cenário que nada e não sai do lugar.
Sim. E quais são as mudanças de estrutura? O que aconteceu? Como que era a agência antes e como que ela é hoje na estrutura organizacional? Em termos de estrutura, na verdade, assim, uma das coisas que nós notamos que mudou muito foi que nós, na verdade, reduzimos a equipe. Tá? Então, isso é uma coisa positiva. Né? Eu sei que, cara, não é positivo que várias pessoas acabam perdendo o seu emprego, mas quando a gente fala de agência, é extremamente positivo. Então, a primeira coisa que nós identificamos é aproveitamento de horas. Tá? Então, uma pessoa trabalhando com a metodologia ágil e com a cabeça bem organizada nesse sentido também, ou seja, mudando a mentalidade da pessoa, ela conseguia produzir o equivalente a 2, 3 pessoas que nós tínhamos antes. Então, foi o primeiro ponto. Para entender, assim, hoje é claro, nós estamos hoje a nossa empresa ela é consideravelmente grande, nós estamos próximos de 100 colaboradores, então já não dá para colocar como uma agência tradicional, né? Mas quando eu iniciei com o Scrum, nós trabalhávamos com 25 colaboradores. Quando o Scrum ficou 100% dentro da empresa, ou seja, todo mundo trabalhando consciente do que estava fazendo e organizado, nós reduzimos para 14 pessoas. Chegou um ponto que teve 10 pessoas trabalhando nos projetos. E assim, e não era atendendo os poucos projetos, tá? Nós atendíamos naquela época entre 20 e 25 projetos em simultâneo. Tá? Meu Deus. Essa é a parte legal do Scrum. Fez o milagre da multiplicação de horas aí dentro. Exato. Na verdade, assim, vamos pensar, as pessoas, quando elas trabalham, se elas não são bem direcionadas, elas acabam tendo várias horas que vão pelo ralo. As horas são usadas para o quê? Assistir YouTube, entrar no WhatsApp, ou, cara, eu estou perdido em relação ao projeto, então eu vou ficar aqui até realmente surgir alguma ideia brilhante, e essa ideia nunca chega. A outra coisa que nós tínhamos muito que mudou com o Scrum foi a questão de ser multitarefa. Onde antes as pessoas achavam, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu mantenho várias abas abertas no meu computador e eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa. Uma das primeiras coisas que nós fizemos ao implementar o Scrum foi uma dinâmica em grupo que mostrava que nós, seres humanos, não temos capacidade de fazer multitarefa. Ao contrário do que se fala muito, principalmente mulheres, tá? Não querendo ofender as mulheres, mas mulher, eu falo que a minha em casa fala a mesma coisa. Não, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não. Nenhum de nós consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E quando nós implementamos isso na cabeça dos nossos colaboradores, mostrando, olha, você pega neste momento a tarefa que você vê que tem maior valor para esse projeto nesta semana, você começa ela e termina ela. Terminou, aí você pula para a próxima tarefa e por aí vai. Nós notamos um aproveitamento acima de 70% em termos de produtividade, ou seja, melhorou muito o jeito que as pessoas estavam trabalhando. E isso trouxe uma coisa bem legal para a equipe, que é, antes chegava no final da semana, todo mundo chateado, aquele clima pesado dentro da agência e parece que ficava difícil ir trabalhar, sabe? Aquela coisa de, mais um dia de trabalho, que chato, né? Vai, mesma coisa de novo. Quando nós conseguimos melhorar em termos de produtividade dos colaboradores, chegava na sexta-feira, por exemplo, meio-dia, 1h da tarde, estava tudo concluído, nós aproveitávamos para sentar em grupo e jogava poker, brincava, falava besteira, tomava cerveja. E aí eu via que na segunda-feira, quando o pessoal voltava para trabalhar, voltava super animado, porque eu achava, poxa, cara, assim é prazeroso trabalhar. Tá? Sem dúvida. Então, para mim, as maiores mudanças com o Scrum foram essas, a felicidade dos colaboradores e a produtividade. Que legal. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber é o seguinte, depende do tamanho do projeto ou para qualquer tipo de projeto, de 20 horas a 2.000 horas eu consigo implementar o Scrum? Você consegue implementar o Scrum até para uma publicação numa mídia social. Tá? Então, isso aí é um projeto de 1 hora, mas... assim, eu falo que o Scrum, de novo, ela é usada em tudo. Eu uso na minha vida pessoal, por exemplo, para organizar a minha semana. Eu, além de fazer o trabalho junto com a equipe, de estar ali presente nos projetos no dia a dia, eu ainda faço uma grande parte da venda dentro da minha empresa. Então, a gente tem um pezinho no administrativo, tem um pezinho nas vendas, tem um pezinho na produção, enfim. O Scrum permite, acima de tudo, eu dimensionar as coisas
Eu consigo realmente ver o que eu devo fazer em cada dia da semana e também organizar a minha vida em relação a isso. Além disso, eu uso o Scrum na minha vida pessoal. Eu já usei o Scrum para fazer reforma da minha casa. Eu coloquei todo o pessoal lá que estava fazendo obra, os pedreiros, já organizei. Não, o que vem primeiro? É compra de material? Beleza, então vamos lá. Etapa 1, vamos colocar aqui em pendências, compra de material. O que é que vem depois? Aí a gente foi organizando tudo bonitinho e, cara, um negócio que geralmente demora 6 meses para uma empreiteira aí fazer, eles fizeram em menos de um mês. Então, isso foi bem legal também. E ao você ver a aplicação do Scrum, tanto na vida pessoal como na vida profissional, aí você vê, pô, realmente faz toda a diferença, né? Sim. Uma coisa que acontece muito em agência é uma interferência, às vezes, do cliente no dia a dia das entregas. Então, você prepara ali um cronograma geral e você sabe o que tem que fazer, e aí você, na metodologia do Scrum, imagino que você divida isso nos sprints, né, na semana, como é que o time vai organizar, e de repente chega o cliente e fala, eu vou ter um evento semana que vem, eu preciso de tal publicação, ou de tal material, ou de tal landing page. Como que você lida com essas interferências na organização e no dia a dia com essa gestão Scrum? Bom, perfeito, isso aí é uma pergunta excelente. A gente não pode falar mal dos clientes, tá? Até porque vai que algum vai ouvir aqui, né? Nós estamos no nosso bate-papo, né? Mas então, não é mal, é a rotina, né? Normal. Exato. Assim, geralmente você falou que eles pedem uma semana para outra, mas na verdade eles pedem para o mesmo dia. Eu preciso desse negócio feito para hoje. Mas não, assim, do mesmo jeito que nós mudamos a cabeça dos colaboradores, nós mudamos a cabeça dos nossos clientes também. Então, a primeira coisa que nós ensinamos aos nossos clientes é, olha, nós trabalhamos com sprints semanais, onde tudo que vai ser executado de segunda a sexta da próxima semana vai ser colocado na parede na sexta-feira da semana anterior. Então, ou seja, hoje eu vou organizar o sprint que vai entrar na próxima semana. Perfeito? Então, a gente mostrando isso para o cliente e ele entendendo que existe uma organização, ele na verdade fica feliz, que ele pensa, pô, essa agência é bem organizada. Por outro lado, realmente existem tarefas que não tem como. Eu preciso do negócio que vai acontecer um evento específico hoje à tarde. Tem que fazer? Beleza, tem que fazer. Aí o que nós fazemos dentro do Scrum é tira uma, bota uma. Ou seja, eu vou tirar uma tarefa que estava planejada para executar para esse cliente essa semana para adicionar essa tarefa que chegou como uma emergência, né? Sim. Além disso, um outro ponto que nós adicionamos dentro da nossa agência foi um documento que nós enviamos para todos os clientes e pedimos para eles assinarem, que é sobre o atendimento ao cliente e sobre a rotina de trabalho. Então, nesse documento a gente especifica, olha, vocês têm que fazer solicitações com um tempo X, cada solicitação tem um prazo de tantas horas para ser atendida, o sprint funciona assim, 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 e no final a gente coloca lá, você está ciente, assina o documento, para que assim a gente possa atendê-lo da melhor maneira possível. Então, eu costumo falar que é transparência. Se você for transparente com o seu cliente, ele vai entender isso e ele vai também trabalhar junto com você. Claro que tem o outro lado, que é, beleza, você é super transparente, você bota lá várias regras, mas depois você não entrega o que você prometeu entregar. Bom, aí as coisas começam a ficar feias para o lado da agência em si, né? Sem dúvida. Essa parte do alinhamento de expectativa é fundamental em qualquer modelo, na verdade, né? Mas eu imagino que para essa organização que o Scrum promove, é fundamental. E quais foram os erros mais comuns que, quando você aplicou, você percebeu que estava falhando no dia a dia? Você falou que teve um momento ali de alinhar com a equipe e tudo mais, mas quando você começou a aplicar o Scrum, a metodologia, o framework, enfim, você sentiu que você errou nesse processo de implementação? E como que você resolveu isso? Olha, erros é óbvio que aconteceram vários no começo. Eu diria que o principal erro foi querer implementar o Scrum sem primeiro mudar as pessoas. Tá? Foi, a partir de hoje nós vamos trabalhar com processos, vamos colocar o Kanban aqui com as coluninhas para vocês trabalharem, legal, vamos lá, vou ensinar tudo que precisam saber sobre Scrum, vamos trabalhar. E não, na verdade você tem que primeiro mudar a mentalidade, preparar, é quase um processo de coaching, na verdade. Eu costumo falar que assim, preparar uma equipe para o Scrum
primeiro você faz um processo de coaching e depois você insere os processos dentro da cabeça das pessoas. Uhum. Um outro ponto que a gente via que era um erro, mas que não tinha nem, naquela época não tinha nem como não cometer, era sobrecarregar os sprints. Tá? Era você ir lá e, pô, eu tenho tantas tarefas para colocar aqui e vamos colocar tudo que tiver para fazer durante a semana e tem que fazer e acabou. Não é aquela história, vai, faz e acabou. E não é real. Se você quer que o sprint seja realizado com eficiência, as pessoas precisam estar felizes, elas precisam se sentir bem com o que fazem. Então, você aprender a não sobrecarregar o sprint é crucial. E existem meios simples de você fazer isso. Um deles é o que a gente chama de poker do planejamento. A gente junta toda a equipe para falar sobre o projeto, mostra a tarefa macro que vai ser executada naquele período e todo mundo usa cartas, um baralho de cartas normal, utilizando a sequência Fibonacci, para mostrar o tamanho, o que eles avaliam como tamanho. Porque, assim, a minha percepção é uma, a sua é outra, a das outras pessoas que estão naquele grupo também é outra. Então, talvez para você imagina que você é designer, aí eu coloco lá uma tarefa que envolve uma camada de design. Para você, fala, pô, isso é fácil pra caramba, eu consigo fazer isso em meia hora. Você vai dar um 2 para aquela tarefa. Já outra pessoa que está lá cuidando de uma outra parte, conteúdo, ou seja, o que for, ela já vai pensar, cara, isso aí é muito difícil, porque eu vou ter que escrever uma cópia perfeita para colocar nessa landing page aqui, por exemplo. Isso aqui é um 7, né? Essa é uma tarefa 7. Então, a gente pega, todo mundo coloca as cartas na mesa, a gente vê a média do que foi colocado e a gente entende o tamanho da tarefa. Se a tarefa atingir um tamanho de 7 para cima, ela é quebrada em tarefas menores. E aí é adicionado a sprint. Com isso, a gente consegue tirar essa questão de overload, né? De você sobrecarregar as pessoas com as tarefas e acabar não dando certo. Um outro ponto, né, um erro que a gente cometia no começo, e ainda bem que isso não existe mais, era não entender corretamente o valor de cada tarefa. Tá? Daí nós, muitas vezes a gente colocava, não, está no cronograma do cliente, vai e coloca. E, aliás, é um outro erro, você desenvolver cronogramas, é um outro erro que dentro do Scrum a gente evita ao máximo. Tá? Mas sim, era feito porque os clientes ainda pedem até hoje, falam, eu quero um cronograma, como é que eu vou me organizar se eu não tiver um cronograma? Mas, enfim, aí é outra conversa para outra hora. Mas, basicamente, o que a gente fazia era não entender corretamente o valor das tarefas. A partir do momento que o Scrum começou a fluir melhor, nós começamos a usar aquela regra 80-20. Né? Quais são os 20% de tarefas que são responsáveis por 80% do resultado? Ao você identificar isso, você traz elas para a frente e começa a executá-las. Com isso, você consegue duas coisas. É claro que é a questão da produtividade, e a segunda é que o seu cliente ele começa a ver lá no lado dele as coisas acontecerem. Em vez de você ficar, por exemplo, 3 meses envolvendo um website que o cliente não está vendo absolutamente nada, ele sabe que você está fazendo alguma coisa, mas você está construindo um website, ele não tem como ver isso, né? Então, quando você traz essas regras de valor, você pensa, deixa eu subir o blog para esse cara já esta semana, na primeira semana. Já sobe o blog, já bota lá um post blog, ela vê, caramba, essa agência é eficiente, já colocou um post blog lá, já faz um calendário de mídias sociais, já inicia a entrevista de persona, já começa a enviar várias coisas. Por exemplo, nós aqui temos o costume de enviar vários arquivos para os nossos clientes nas primeiras semanas. Envia pesquisa de mercado, concorrência, persona, valor, o SWOT. A gente vai enviando tudo isso para o cliente no decorrer das primeiras semanas. E ele começa a ver, poxa, o pessoal lá trabalha pra caramba. Aí muda o cenário, entendeu? Sim. E esse modelo de organização do time, de produção, também muda, eu imagino, a forma de precificar o projeto, porque as agências têm uma premissa que é hora homem, e aí a gente está falando de pontuação por complexidade, a gente não está falando tanto de hora homem, pode envolver hora também, imagino, mas tem outras camadas que envolvem essa pontuação de cada atividade. Isso mudou de alguma maneira a forma como vocês precificam para o cliente o projeto? Sim, primeiro que assim, um ponto importante, você precificar com hora homem já é um avanço muito grande para muitas agências, tá? A maior parte delas vai no fluxo do mercado, que é se o mercado está cobrando, se o fulano lá está cobrando 3 mil por mês,
eu vou ter que cobrar 3 mil por mês ou eu não vou conseguir esse contrato. E isso não entra nem um pouquinho de hora homem nesse cálculo, é tipo, vai e faz. Para nós, tendo o Scrum no dia a dia, permitiu enxergar corretamente o tamanho das coisas e o tempo que demora para executá-las. Isso permitiu também identificar qual é o valor correto para passar para o nosso cliente. Nós aqui, por exemplo, não diferenciamos um projeto com uma empresa de grande porte de uma empresa de pequeno porte. É uma coisa que eu acho que é justo para as empresas. E isso é possível por quê? Porque nós sabemos exatamente o esforço que é necessário para concluir aquele trabalho. É claro, complexidade do trabalho, porque você vai trabalhar, por exemplo, para um advogado, é diferente de você trabalhar para um cirurgião plástico, por exemplo. Completamente diferente o trabalho. Sem dúvida. Tá? Então, o Scrum ele permite você ver isso, porque ao final de cada sprint, você para e analisa o que aconteceu naquele sprint, você consegue realmente ver, poxa, realmente, olha, eu tive um problema aqui que, como este assunto é muito específico, muito técnico, o pessoal de redação demorou 6 horas em vez de 2. Então, peraí, na próxima vez que eu for trabalhar com um projeto desse, eu já sei que o que eu estou falando que é 2 horas, na verdade, não, é 6. Então, eu tenho que colocar isso dentro da precificação também. E outra coisa que foi interessante também para precificar melhor para o nosso cliente com o Scrum eu consigo saber o que está lá só para encher linguiça, como se fala, né, e o que realmente tem valor. Porque muitas vezes as agências vão lá e prometem, eu faço isso, eu vou publicar, por exemplo, 3 posts por semana, eu vou lá nas mídias sociais, vou publicar todo dia. Esse, aliás, foi um dos grandes pontos para nós. Em vez de publicar todo o dia, como muitas faziam, a gente começou a publicar para muitos clientes uma vez por mês, para você ver. Sim. Só que o que a gente explica para os nossos clientes cara, eu vou começar a publicar uma vez por mês. Eles tomam um susto na hora, eles falam, tá, mas a outra agência falou que ia publicar dia sim, dia não, como é que você vai publicar só uma vez por mês? Eu falei, não, peraí, eu vou publicar uma vez por mês, mas eu vou passar mais tempo levando pessoas para consumir aquele conteúdo do que, na verdade, publicando. Porque no final, o que adianta você publicar um monte de conteúdo e ninguém vai ver? Perfeito, né? Perfeito. Então, isso também nos ajudou muito trazendo o Scrum para dentro da empresa. Muda a forma até de criar essa solução para o mercado, né? Exato. É toda uma mudança de pensamento. Exato, você consegue ter uma visão mais clara do que é importante, do que agrega, do que realmente o cliente vai ver e vai ficar feliz. Então, muda muita coisa. Eu falo que é o seguinte, o cliente você tem que levar resultado, mas ao mesmo tempo você tem que massagear o ego dele, ao mesmo tempo ele tem que se sentir feliz com tudo isso. Então, tem várias coisas que acontecem no universo ali da agência que só é possível você realmente identificar você utilizando o Scrum e, é claro, utilizando o Scrum da forma correta, que é fazer o Scrum por completo, não apenas, eu faço o Scrum. Beleza, o que você faz? Você tem post-its na parede, tem colunas no Trello. Isso não é fazer o Scrum, né? Você fazer o Scrum é ter a metodologia ágil 100% adequada, os processos 100% dentro da sua empresa. Carlos, me fala um pouco mais dos principais aprendizados práticos que você pode compartilhar com a gente. De forma prática, qual que seria a sua recomendação de implementação do Scrum em agência? Bom, perfeito. Bom, a primeira recomendação que eu faço é mudar a cabeça das pessoas antes de iniciar o Scrum, realmente fazer um processo quase de coaching com essas pessoas. A segunda grande recomendação que acho que vai fazer sentido para várias pessoas cara, não importa quantas ferramentas você tente usar. Se a cultura não for adaptada realmente para o Scrum e as pessoas se mergulharem de cabeça, nenhuma ferramenta vai dar certo. Eu já testei, cara, um monte de ferramentas de organização de projetos e a gente chegava, trabalhava com a ferramenta um tempão, aí passado um tempo a gente fala, não deu certo. Aí tenta outra. Mas essa aqui é melhor. Essa aqui tem uma proposta melhor. E por aí vai, né? Hoje nós utilizamos apenas o Trello. É fácil, é gratuito. O máximo que você vai colocar lá é um adicional que vai ser um relógio para você ver o tempo de execução das tarefas. Mas o demais, assim, ajuda perfeitamente. Em vez de você ficar gastando, dependendo da equipe, você gasta 2, 3 mil reais por mês com uma ferramenta de organização de projetos, você utiliza o Trello, ele funciona muito bem, porque a essência é as pessoas, não a ferramenta. Então, o maior aprendizado de todos, na verdade, assim, cara, se você pensar ao longo de 5, 6 anos,
o quanto você gasta com ferramentas para organizar a sua empresa, você vai botar aí só o deck de ferramentas, você vai colocar 20, 30, 40 mil reais. Sendo que você pode ter uma que é gratuita e pega esses 40 mil reais para investir no que realmente é importante. Sim. Que é a próxima dica, na verdade, que eu tenho para dar é a seguinte. Se você tem que investir em alguma coisa na sua empresa, investe no atendimento ao cliente. Investe numa equipe de Customer Success que seja incrível. Que essa equipe, assim, a sua empresa ela vai funcionar se o seu cliente estiver feliz. Muitas vezes, o cliente até aceita os seus erros se você manter uma boa relação com ele. E você só consegue isso com uma boa equipe de Customer Success. Então, dica principal. Se você vai investir em bons profissionais comerciais, é legal, você tem que investir porque você precisa vender. Mas investir em profissionais que vão vender muito para você perder depois, para gerar um churn absoluto, né, não vai ser nada legal. Então faz o quê? Investe o seu dinheiro numa equipe de Customer Success, garante que o seu cliente é tratado com a maior transparência possível, com a melhor simpatia possível, e eu não estou falando simpatia de ser falso em relação ao atendimento, não, de realmente ser parceiro do seu cliente. Uma coisa que eu costumava falar muito para os nossos clientes, quando eles fechavam conosco, é: olha, a partir de agora você não contratou uma empresa para fazer um projeto para você, você contratou uma extensão da sua empresa, que é uma equipe de marketing. Sim. E isso, assim, de nada adianta você falar que é uma extensão da empresa e depois você trata ele como apenas um cliente. Você tem que trabalhar como uma equipe, você é a continuidade da equipe, do seu cliente. Então, regra de ouro: não gasta dinheiro com ferramentas. Segunda, realmente contrata uma equipe eficiente para fazer a parte de Customer Service e garanta que você faz rotina com o nosso cliente. Uma dica legal também que nós fazemos aqui é o seguinte: do mesmo jeito que nós aplicamos os sprints para nós fazemos com os nossos clientes. Toda semana o nosso cliente ele participa de uma reunião que a gente chama reunião de sprint semanal com o nosso cliente, que a gente fala: tudo que a gente fez essa semana, tudo que deu certo, o que não deu certo, os obstáculos que nós tivemos e o que nós vamos fazer na semana seguinte. Isso aí, assim, quem conhece um pouco de Scrum sabe que é parte da rotina diária, né? Que a gente fala que é o stand-up matinal, onde você fala o que fez e o que vai fazer, obstáculos. A gente faz exatamente a mesma coisa com o nosso cliente. E assim, eles adoram isso. Eles ficam felizes pra caramba. E por último, você apresentar, em vez de você ficar enviando relatórios chatos pra caramba para o seu cliente todo mês, faz algo um pouquinho mais legal. A gente, por exemplo, aqui o nosso relatório a gente chama Book de Indicadores. Nada mais é um livro que vai contando a história do cliente conosco desde o dia 1 até ao infinito, aí, porque o nosso objetivo é que eles fiquem para sempre. Em vez de a gente colocar um relatório lá do Google Analytics, a gente vai contando realmente: olha, no mês passado a gente conseguiu aumentar em tanto a visibilidade, em tanto de tráfego. Isso é uma diferença de tanto relacionado aos meses anteriores, mas é tudo no formato de história. É claro, com a ilustração e tudo mais, mas a gente vai contando essa história, e se daqui a 2 anos o cliente abrir aquele book de indicadores, ainda vai ter a fotinha de como o site dele era lá no primeiro dia que ele começou a trabalhar com a agência. Então, cara, essa é uma dica de ouro, na verdade. Super dica. Já vou começar a implementar já essa. Adorei. Que bom. Eu fico feliz, né, que mais pessoas vão aderir a isso, porque é bem legal mesmo. Os clientes adoram isso. Sensacional, Carlos. Carlos, eu aprendi demais agora com você nesse nosso bate-papo. Eu acredito muito nessa metodologia para agências também, que o universo de agências possa evoluir para isso, que o nosso mercado consiga construir para criar mais autoridade e com esse foco que vocês têm, que é em resultado para o cliente, numa colaboração com ele também, num projeto que tenha a participação do cliente, que é tão importante, que tenha o entendimento e o alinhamento com ele. Então, foi muito, muito, muito rico o nosso papo aqui, foi muito interessante. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você, este bate-papo muito legal sobre Scrum, é uma coisa que eu sou muito apaixonado, inclusive dentro do site da Agências para Inbound, a gente até oferece curso online para quem quer iniciar com o Scrum, até presencial em certos casos. Já fui em várias agências para implementar o Scrum dentro da agência, quando o dono da agência não sabia como fazer isso direito, ou talvez o valor do curso online ele não ia conseguir fazer com que os funcionários colocassem isso na cabeça deles. Eu vou até as agências também, então
quem quiser dar uma olhada lá no site Agências para Inbound, fica à vontade também, acho que vai ajudar pra caramba o que nós temos lá disponível. Passa como a gente te encontra também nas redes sociais para continuar aprendendo com você aí durante todo o ano. Bom, se vocês quiserem me encontrar mais no LinkedIn, é onde eu estou mais presente. Assim, na verdade, a minha meta para 2020 é não usar Facebook, não usar Instagram. Tá? Eu estou abolindo isso da minha vida, só faz mal. Tá? Mas no LinkedIn, vocês procuram lá por Carlos Justino, tem a minha página lá, constantemente eu vou dando dicas para o pessoal, vou publicando, às vezes até relatórios e estudos que eu venho fazendo, uma página bem interessante. No YouTube, eu tenho um canal lá, eu não uso muito o canal, mas há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu, junto com a Abrad e a SharpSpring Brasil, nós fizemos um curso gratuito para agências e está lá disponível no meu canal, hoje em dia 100% gratuito, então quem quiser aproveitar um pouquinho dessas aulas também, fica à vontade. Só procurar por Carlos Justino lá no YouTube ou no LinkedIn, que vai me encontrar bem fácil, tá? Muito bom, Carlos. Muito obrigada novamente pela sua participação. E você que está aí nos acompanhando, muito obrigada por chegar até esse momento aqui no nosso bate-papo. Lembra que a gente tem mais 80 conteúdos rolando aqui na Semana de Marketing e Vendas para Agências. Então, aproveita para acompanhar outros materiais também. E não esquece de publicar sua foto com a hashtag SMV2020 para concorrer à premiação que vai rolar nessa sexta-feira no Instagram do Clint Hub. Então eu conto com você no próximo vídeo. Valeu!